A sua Bíblia aí, nesses 16 versículos do Salmo de número 91. E os irmãos, aqueles que não têm a Bíblia, o Salmo está aí na nossa tela, e eu quero pedir que toda a igreja leia comigo esse Salmo. Como eu disse, muitos irmãos já leram dezenas, centenas e milhares de vezes, mas esse Salmo é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é sempre nova aos nossos corações, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te falar algo ao teu coração nessa noite, através desse Salmo conhecido. Vamos ler juntos, irmãos, vamos lá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te estará seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em um retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Far-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Quantos podem dizer amém? Deus, a nossa verdadeira segurança. Deus, a nossa verdadeira segurança. Eu me lembro de uma mulher que era da televisão, muito conhecida no Brasil todo, Hebe. Um dia perguntaram a Hebe assim: você anda com seguranças ao seu lado? A Hebe, embora aquela mulher ímpia, ela falou assim: meu segurança é Deus. Eu achei interessante, mesmo ela não sendo crente, ela dizer aquilo: o meu segurança é Deus. Salmo 91, não se sabe quem é o autor desse salmo. Atribui-se talvez a Moisés, pelo fato de Moisés ter sido o autor do Salmo 90. O Salmo 90, ele fala sobre as dificuldades da vida física, as dificuldades da vida física. E o Salmo 91, ele já fala sobre os perigos que enfrentamos nesta vida. Talvez seja por isso que muitos eruditos atribuem esse salmo a Moisés. O certo é que é um salmo que retrata sobre a confiança do crente em Deus. Fala sobre os diversos perigos que nós enfrentamos no dia a dia da nossa vida, mas que há um Deus forte, poderoso, que nos livra e que está conosco. Irmãos, talvez nunca se falou no mundo hoje, especialmente no nosso Brasil, sobre segurança ou falta de segurança, como nos dias em que nós estamos vivendo. Esse inquietante problema pessoal
e que nós nos preocupamos com a nossa família. E o certo é que as pessoas, especialmente aquelas que não conhecem o Senhor, andam sobressaltadas ante as notícias que todos os dias talvez nos alarmam. Desde que o homem pecou, quero repetir isso, o homem tornou-se refém. O homem especial, é lógico que o homem sem Deus, ele tornou-se refém de um espírito de medo. Desde que o pecado entrou no mundo, o homem ficou esse homem medroso, por várias coisas que porventura venham a acontecer na vida deste homem. Quando nós lemos lá em Gênesis, nós vimos que o primeiro casal que Deus colocou aqui na face da terra, e logo após entrar o pecado no mundo, nós vimos dois irmãos, e um deles tirou a vida do outro, do seu irmão. Então, irmãos, a partir daquele tempo, daquela época, o homem tornou-se muito possuído de um medo do seu próprio semelhante. Imagine vocês nos nossos dias hoje, as pessoas às vezes ficarem em um ponto de ônibus, em qualquer lugar que a gente esteja, as pessoas estão cismadas do seu próprio semelhante, que o homem é imagem e semelhança de Deus, mas devido a essa questão da insegurança, esse medo tem tomado conta do homem. É um medo mórbido, doentio, que muitas vezes faz a pessoa ficar desfalecida mesmo diante de tantas coisas ruins e tantas notícias ruins que a gente tem. Outros medos que têm atingido o ser humano nos nossos dias: medo da solidão. As pessoas têm medo de ficar só, às vezes até rodeada de muitas pessoas. Há uma solidão que porventura invade a alma e o coração de muitas pessoas, e elas se tornam pessoas medrosas. Por exemplo, outro medo da pobreza, preocupação com os dias futuros. Outro tipo de medo que tem assolado a humanidade: medo de doenças. Nós vamos falar algo ainda sobre isso aqui. Medo da velhice e medo da própria morte. São pavores que atingem a vida do homem natural, se ele não estiver arraigada a sua fé em Deus, a sua fé no Senhor. Mas Deus é a nossa segurança, e a segurança que nós temos a cada dia. Meus irmãos, o Brasil, esse Brasil que nós vivemos, a pátria que Deus tem nos colocado para viver. Hoje pela manhã eu levantei cedo e eu liguei a televisão e o jornal já dizia assim: a cada 10 minutos dentro do Brasil acontece um homicídio, a cada 10 minutos no nosso Brasil. Já pensaram nisso, irmãos? Que notícia alarmante. A gente vê as pessoas, através dessa solidão, tirando a própria vida. Diz que a segunda maior causa mortis, ou causa de morte, entre jovens, no mundo inteiro, é o suicídio. Já pensaram nisso? É uma notícia recente também. A segunda maior causa de morte no mundo, entre jovens, é o suicídio. Então, irmãos, é um mundo inseguro. É um mundo difícil, que se a gente não estiver em Deus, se a gente não confiar no salmo que nós acabamos de ler agora, nas promessas de Deus para nós, talvez nós nos tornamos também pessoas medrosas, assustadas e alarmadas com tudo aquilo que nós temos visto a cada momento. Meus irmãos, os irmãos sabem que cada salmo da Bíblia Sagrada, cada salmo tem a sua característica. Há salmos que falam sobre a ação de graças a Deus. Nós lemos tantos salmos: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, a sua bondade dura para sempre. Há salmos penitentes, que o salmista confessa o seu pecado ao Senhor, como o Salmo 51 e outros salmos. Existem salmos também de devoção e confiança no Senhor. Esse salmo, Salmo 91 é um deles. Salmo 11, 16, 27, 119. Salmos imprecatórios, aqueles que o salmista, através do Espírito de Deus, ele pede que o Senhor aplique o seu juízo sobre aqueles que perseguem o povo de Deus, chamado
salmos imprecatórios, mas esse Salmo 91 que nós lemos, é um salmo que o salmista reconhece a grandeza do Senhor, e ele devota essa grandeza ao Senhor, e coloca toda a sua confiança, ou a confiança dos dias perigosos que nós enfrentamos nesta vida, ele coloca em Deus e não no homem. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: quem sabe nesta noite tem alguém aqui, eu sei que a maioria dos irmãos estão tranquilos e descansados em Deus, mas pode ser que haja alguém, que você entrou dentro desta casa, dentro desta igreja, e alguma coisa tem incomodado a sua vida nessa questão de segurança ou de insegurança, e você tem andado e caminhado meio instável, e talvez um pavor tenha tomado conta da sua vida, e esta é uma noite que o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, para que esta palavra fosse ministrada ao teu coração, e ao final desta palavra nós vamos orar a Deus, para que esse espírito de medo venha desaparecer da sua alma de uma vez por todas. Antes de eu entrar propriamente em alguns pontos aqui, eu quero contar uma experiência pessoal que eu tive. Eu já contei uma outra vez aqui nesta igreja. Esse ano eu faço 40 anos de casados com a minha esposa que aqui está, e nós tínhamos 2 meses de casados. Morávamos em um barracão aqui no Americano do Brasil, um barracão onde não tinha muros ali, e muito simples e muito inseguro, e nós estávamos dormindo, e quase toda noite, quando eu ia dormir, eu fechava, às vezes a gente deixava a porta do quarto aberta, porque era só nós dois, não tinha filhos, deixava a porta do quarto aberta. Naquela noite eu fechei a porta do quarto, e nós dormimos. Quando eu acordei, alguém batendo na porta do meu quarto assim. A pessoa estava dentro da minha sala, e batia na porta do meu quarto. E eu acordei, chamei a minha esposa, perguntei se ela estava ouvindo aqui. Ela disse: estou ouvindo. E eu fiquei parado um pouco, e a pessoa só batia na porta do quarto, e não dizia nada, e é lógico que eu não abri a porta. Daí um tempo, aquela pessoa saiu do lado de fora do meu barracão, e disse assim, me tratou pelo nome, disse: Samuel, tem um malfeitor na sua cozinha, sai aí para você ver. Quando eu fui ligar a luz, ele havia desligado o relógio de luz, escuro, fechado, desligou o relógio de luz, e eu e a minha esposa ali dentro. Falei: o que fazer? Expedito Rodrigues, ele morava no mesmo barracão, no outro barracão que nós tínhamos ali. Eu chamei o Expedito, e ele respondeu lá, a pessoa saiu correndo e foi embora. Me tratou pelo nome. Irmãos, eu confesso para vocês que naqueles dias eu fiquei com muito medo e com muito pavor daquilo ali. A pessoa chegar, entrar dentro da minha sala e me chamar ali, me tratar pelo nome e dizer que era o malfeitor era ele mesmo, é lógico, e eu fiquei com muito medo. Graças a Deus que naqueles dias tinha os congressos da juventude, e eu fui ao congresso da juventude ali no Rio Vermelho, e uma noite ali o pastor Gesiel Gomes, ele pregou uma mensagem, e o tema da mensagem dele foi esta: Deus não nos deu o espírito de medo, mas Ele nos deu o espírito de coragem e de fortaleza. E naquele dia ele pregou aquela palavra e disse: porventura, alguém que estiver possuído desse medo, vem aqui à frente que eu quero orar por vocês. E eu fui lá na frente, e naquele dia o Espírito Santo de Deus libertou e tirou aquele medo do meu coração e da minha alma. Os dias em que nós estamos vivendo são dias difíceis, são dias tenebrosos, e o salmista colocou aí, olha o versículo 3 do salmo que nós lemos, olha o versículo 3, olha o que diz aí: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Isso aqui, irmãos, são linguagens figuradas. Esse passarinheiro aqui é o próprio diabo, que arma a sua arapuca. Isso aqui, é lógico, sem dúvida alguma, havia os caçadores de passarinhos naquela época, que eles armavam aquelas arapucas, e dentro da arapuca eles colocavam alimento e colocavam água, para que os inocentes pássaros viessem ali. Quando eles entravam dentro da arapuca, então aquela armadilha caía e eles eram pegos. Assim é o diabo,
Mas o salmista diz: porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Um tipo de coisa que nós precisamos ter muito cuidado são os laços que Satanás lança contra a minha vida e contra a sua vida. A Bíblia Sagrada diz assim: nós não podemos de forma alguma ignorar os ardis de Satanás, as artimanhas dele. Ele arma a sua arapuca e se a pessoa não tiver cuidado, a pessoa cai ali dentro. Parece coisas às vezes muito inofensivas, mas nós precisamos estar atentos a isso. No versículo 3 também ele fala sobre peste perniciosa. O que poderia ser peste perniciosa? São doenças mortais, inexplicáveis, que pode atingir alguém. Mas nesta noite nós estamos aqui para orar a Deus, para que Deus venha nos livrar disso, para que você não fique com medo de que uma doença que mortal venha atingir a sua casa, o seu lar. Não, de forma alguma. Mas diz mais, olha alguns tipos de males que porventura pode atingir o ser humano. O salmista fala aqui no versículo 5, olha o versículo 5: não temerás espanto noturno. Coisa tremenda. Não temerás espanto noturno. Espanto noturno pode ser pessoas que simplesmente têm medo da noite. Há pessoas que têm medo da noite. A noite os assusta. Há pessoas que às vezes à noite, em densas trevas da noite, meia-noite, 2 da manhã, não tem coragem de abrir a porta e sair lá fora, porque tem medo da noite. Mas por outro lado, esse espanto noturno pode ser demônios que atuam durante a noite para assustar e para amedrontar as pessoas. E isso é terrível, né? Espanto noturno são demônios que atuam durante a noite. Mas o salmista falou também aqui no versículo de número, me parece que o versículo 7, me ajude aí: seta que voa de dia. É o 5 mesmo: nem espanto noturno, nem seta que voa de dia. São males que pode querer nos atingir durante a noite, mas outros males que vêm à plena luz do dia. Seta que voa de dia são obras malignas lançadas à distância. Por exemplo, é uma tentação que porventura nos sobrevém lá no ambiente de trabalho. Você é crente, você é servo de Deus, você é casado, você é casada, de repente você está lá no ambiente de trabalho, surge uma tentação ali, olha a seta voando de dia aí. E se a pessoa não tiver cuidado, a pessoa cai nesse tipo de seta. Tentação. Não é pecado o crente ser tentado. Um escritor diz que todo cristão, ao longo da sua vida ou da sua existência, algum dia da sua vida, da sua caminhada cristã, ele passará por uma tentação, mas ele precisa estar apercebido. Jesus Cristo diz: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, lutando para que ele venha tragar. Seta que voa de dia, são obras malignas, são tentações que porventura nos sobrevêm. Tentação diz que é uma indução para o mal por intermédio do diabo, ou da sensualidade, ou da natureza, da própria natureza pecaminosa do homem. Nenhum homem ou nenhuma mulher, ao longo da sua vida cristã, nunca fica livre disso. Mas o texto também diz: mortandade que assola ao meio-dia. Essa mortandade que assola ao meio-dia, irmãos, pode ser no próprio trânsito da cidade. O trânsito hoje tem sido uma fonte de laços terríveis de Satanás, se a pessoa não tiver cuidado. Porque as pessoas estão aí sem Deus, com os nervos à flor da pele, e nós estamos entremeados nesse trânsito aí. E se a gente não tiver cuidado, você cruza com pessoas totalmente possuídas pelo demônio, em pleno meio-dia, como diz o texto sagrado. São setas que voam para nos atingir, e se a gente não tiver cuidado, a gente pode cair em uma tentação, pode cair em um mal. Quantas pessoas que perdem a vida
por querer bater boca com outras pessoas no trânsito da cidade, não é? Mortandade que assola o meio-dia, mas essa mortandade pode ser uma calúnia, uma difamação, uma mentira que se inventa contra nós, e nós precisamos estar atentos. Línguas felinas que porventura levantam calúnias contra a minha vida e a sua vida, nós não estamos isentos disso, não é não? Mas o salmista então orou aqui e diz: olha, porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, peste que anda na escuridão, mortandade que assola ao meio-dia. O salmista diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. São incontáveis as pessoas que não temem a Deus, que não conhecem o Senhor, que porventura você vê caindo nos laços do diabo, vê caindo nos laços do tentador. A gente contempla isso constantemente. Ele diz: 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas ele diz: você não será atingido. Se você estiver confiado no Senhor, você não será atingido. Qual a atitude então? Eu quero partir para essa segunda parte aqui para terminar. Qual a atitude do cristão ante a esse mundo inseguro? E as palavras que o salmista orou aqui nesse salmo de número 91. Qual deva ser a minha atitude e a sua atitude? As setas estão aí. Seta de noite, seta de dia, seta de um jeito, seta de outro, e ele está tentando atingir alguns de nós. Qual a atitude do cristão? Primeiro, nós precisamos aprender a confiar inteiramente no Senhor. Em outros salmos, o salmista diz assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós faremos menção do nome do Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde é que me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu quero que um dos irmãos leia o Salmo 40, versículo 4, por favor. Quem puder, leia o Salmo 44, 40, verso 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Queridos, se a palavra de Deus nessa noite estiver falando ao coração de alguém, que você está sobressaltado com alguma coisa que porventura Satanás está tentando atingir a sua vida, Deus te trouxe aqui para que a tua fé hoje seja fortalecida através de uma confiança que você coloca no Deus Todo-Poderoso. O Salmo 91 verso 2 diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele confiarei. A confiança do cristão precisa estar posta em Deus, no Senhor. Então, a primeira atitude que eu e você precisamos ter ante aos perigos que porventura queiram nos atingir é esta confiança inteiramente na presença e na guarda do Senhor dos Exércitos. Segundo, uma vida de comunhão e de adoração a Deus. Aquela vida de comunhão, irmãos, aquela vida de comunhão que não precisa ninguém saber, só Deus quem sabe. Só Deus quem sabe. Olha o versículo 1 do Salmo que diz aí: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O que é esse esconderijo do Altíssimo? Irmãos, é uma vida de comunhão, uma vida oculta, uma vida íntima com Deus, uma vida separada com Deus. É aquela devoção, aquela vida cristã que você e eu temos, que ninguém vê. Nós não estamos, por exemplo, quando nós estamos aqui na igreja, a gente ora, a gente levanta as mãos, a gente canta, e é lógico que esse culto aqui tem um valor maravilhoso diante do Senhor, mas aquela comunhão, aquela devoção, que Jesus Cristo falou assim: entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta, e o Deus que vem em silêncio, Ele contempla você lá dentro do seu quarto. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.
Glória seja dada ao nome do Senhor. Só Deus é quem pode contemplar, os olhos de Deus que vê tudo, os olhos de Deus que contemplam tudo. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos dele. Ele sabe tudo, ele sabe muito mais da minha vida e da sua vida do que nós mesmos. Ele sabe todas as coisas. E quando ele contempla a vida sua e a minha vida, e quando essa vida está oculta em Deus, uma vida de comunhão com Deus, o Senhor sabe tudo. Eu gosto daquele texto quando o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo dizendo assim: porque Deus, o Senhor, conhece, ou Ele marca aqueles que são seus. Tem uma marca que Deus conhece. Você pode estar no meio de uma multidão, mas Deus olha e diz: aquele ali anda de branco comigo, aquela ali caminha de branco comigo. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Uma vida de comunhão e de adoração. Isso aqui é tal qual o Santo dos Santos. No Santo dos Santos não entrava ninguém, né? O Santo dos Santos, somente as asas dos querubins estavam ali estendidas sobre o propiciatório. Somente as asas dos querubins. E aquelas asas dos querubins é o símbolo da proteção de Deus na vida de um crente sozinho com o Senhor. Nós falamos muito sobre Santo dos Santos. E o Santo dos Santos é aquela vida com Deus que ninguém sabe, que ninguém contempla, só você e Deus, Deus e você. Mas Ele sabe todas as coisas a seu respeito. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Lugar secreto. Irmãos, qual atitude nossa ante a insegurança do mundo hoje? Aprender a descansar em Deus. Descansar em Deus. Ó querido e querida, meu irmão, minha irmã, se você está preocupado com alguém que se levantou contra você, um vizinho seu, um empregado seu, ou um patrão seu, ou alguém que você convive com esta pessoa, e você está meio sobressaltado, Deus te trouxe aqui para te dizer: o seu trabalho é descansar em mim. Assossegue o seu coração, sossegue o seu coração e descanse em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Moisés, naqueles dias turbulentos que ele viajava com o povo de Deus ali no Egito, depois que Moisés esteve no Monte Sinai, e os homens fizeram aquele bezerro de ouro aqui embaixo, e Moisés desceu, e ele quebrou as tábuas da lei, e os dias eram difíceis, e Moisés conversou com o Senhor. Deus falou para Moisés assim: Moisés, vocês podem continuar a viagem, a minha presença vai com vocês para que vocês descansem em mim. Descansem, o trabalho de vocês é só esse. Pode continuar a viagem, podem viajar, descansem em mim e pronto. E pronto, glorificado seja o nome do Senhor. Deus diz que a presença dele em nossas vidas precisa ser, na minha vida e na sua vida, motivo de descanso. De descanso. Eu me lembro na Segunda Guerra Mundial, que eles fizeram fora de uma cidade onde estava sendo atingida por muitos canhões e muitas armadilhas. Então eles fizeram um refúgio fora da cidade, para que todas as pessoas durante a noite fossem para aquele refúgio. E uma velha de mais de 80 anos de idade, ela falou: eu não vou toda noite dormir naquele refúgio, não, vou dormir na minha casa mesmo. E depois de dias a fios, alguém encontrou aquela velha e disse: mas por que a senhora não está indo para um lugar de refúgio? Ela falou assim: eu descobri uma coisa, que Deus não dorme, o meu Deus não dorme, então não adianta eu e Deus ficar acordado, então eu vou ficar aqui e Deus vai me guardar aqui nesse lugar e pronto. Parece até um absurdo, né? Parece até um absurdo. Deus falou: vocês podem caminhar por esse deserto agora, e o trabalho de vocês é descansar em mim. Eu quero desta noite, daqui a pouco nós vamos orar, mas eu quero que a minha alma e a tua alma saia nessa noite descansada em Deus. O que é que está nos incomodando, preocupando a nossa vida, trazendo inquietude para nós? Quantas pessoas que às vezes têm perdido o sono durante a noite,
Você deita, mas você não consegue dormir. O sono talvez não venha sobre nós, e alguma coisa está nos inquietando, e o Espírito de Deus te trouxe aqui para dizer: descanse em mim, descanse em mim, aprenda a descansar em mim. O salmista disse: olha, Senhor, eu deitarei em minha cama e dormirei. Pronto, porque o Senhor me faz repousar em segurança. O Senhor me faz repousar em segurança. Louvado seja o nome do Senhor. E em última instância, levar uma vida de contentamento em Deus. Contentamento em Deus. São os últimos versículos do Salmo 91. Diz aí: pois tão encarecidamente me amou. Esse amor aqui é mais do que um sentimento. Esse amor aqui, eu estava lendo alguns comentaristas dizendo que esse amor aqui é se apegar, é prender-se em Deus, é ser fervoroso no Espírito de Deus. Deus diz assim: pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, eu vou te livrar, pô-lo-ei no alto retiro, porque você conheceu o meu nome. Oh, coisa tremenda. Olha aqui o versículo 15: ele me invocará, diz o Senhor, e eu lhe responderei, eu estarei com ele na angústia. Os dias mais angustiantes da nossa vida, nós temos às vezes uma percepção assim, de que o Senhor está longe, que o Senhor nos abandonou. Não, senhores, não, Senhor. Nos momentos de provas, de dificuldades atrozes, Pedro diz que muitas das provas que nos sobrevêm é como se coisas estranhas estivessem nos acontecendo. E nesses momentos de prova a gente pensa que Deus nos abandonou, e é muito o contrário disso. Ele me invocará e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Olha essa palavra: dar-lhe-ei abundância de dias. Olha o contentamento em Deus. Dar-lhe-ei abundância de dias. Se você estiver pensando que você vai morrer esses dias, você não vai morrer em nome de Jesus. Dar-lhe-ei abundância de dias, diz o Senhor, e lhe mostrarei a minha salvação. Oh, glória a Deus, lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, há uma vida de contentamento em Deus, que Deus tem reservado para o seu povo. Há uma vida de contentamento em Deus, que a gente olha para um salmo desse, que Deus é a nossa segurança e é a nossa fortaleza, é a nossa segurança e fortaleza. E nós vivemos dias aqui na terra, que às vezes a gente passa por lutas e por dificuldades, mas Deus está conosco. E haverá um momento que vai cumprir aquele versículo que está lá no livro do profeta Malaquias, que diz assim: para vós que temeis o meu nome, diz o Senhor dos exércitos, nascerá o sol da justiça. O sol da justiça é Jesus. Diga comigo: o sol da justiça é Jesus. E o Senhor diz: e salvação trará debaixo das suas asas. Está chegando o momento em que Deus vai ordenar que um dos seus atalaias toque a trombeta dele, e o seu povo será recolhido dos céus de Deus, e vai cumprir aquela palavra que está escrita em Hebreus capítulo 4, verso 9: portanto ainda resta um repouso para o povo de Deus. Eu quero dizer para os irmãos, terminando esta meditação nesta noite, que Deus é a nossa segurança, e Ele nos trouxe aqui para dizer que a nossa atitude, ou atitude interior do nosso coração, é descansarmos nele, descansarmos em Deus. Deus está no controle de todas as minúcias da nossa vida, Ele está no controle de tudo. Enganemos quando pensamos que Deus está longe, Deus está distante. Eu estarei contigo na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Queiram estar em pé nesse momento em nome do Senhor Jesus. Eu quero nesta noite pedir que todos aqueles que porventura chegaram aqui e você chegou preocupado com alguma situação que porventura você esteja vivenciando, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Eu quero que você saia da igreja hoje, minha irmã, meu irmão, eu quero que você saia da igreja nesta noite com a sensação de que o Espírito de Deus está acompanhando você. Quando você entrar dentro do seu carro, chegar na sua casa, você abrir a porta da sua casa ou do seu apartamento, o Senhor está te acompanhando ali.
O Senhor está te acompanhando ali. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Os irmãos, vamos orar comigo, vamos orar comigo. E eu quero que você esteja nesta noite entregando todas as ânsias do seu coração nas mãos do Senhor. O Senhor está cuidando de nós. Maravilhoso e eterno Pai celestial, Deus da glória, no nome bendito de Jesus Cristo, eu quero orar, ó Deus. Quero orar por todos aqueles que aqui se encontram e que porventura alguns, ó Deus, que estão preocupados e sobrecarregados com algum tipo de insegurança neste mundo tão hostil. Que o teu Espírito Santo venha visitar este coração nesta noite e faz com que venhamos descansar em Ti. Este teu filho, ó Deus, essa tua filha, faz com que eles descansem em Ti agora, Senhor. Ao sair de dentro da tua casa hoje, Senhor, que nós venhamos sair com a sensação de que o teu Espírito Santo está nos conduzindo em vitória. Está nos conduzindo em vitória. E o Senhor há de nos mostrar a tua salvação depois de longos dias aqui na terra. Ajuda-nos, ó Deus, a estar a cada momento, Senhor, confiados em tua palavra e na segurança do Senhor para conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus vos abençoe, Deus abençoe.